Mateus não faz a expressão, né, reino de Deus, ele usa o Malhut Hashamayim, né, porque o judeu não banaliza o nome de Deus. Bom, todo o contexto, querido pastor César, nós estamos aqui diante de estudiosos da Bíblia, o pastor Carlos é um muito preparado. Nós sabemos que a Bíblia não tinha divisão entre capítulos e versículos. Por que eu advogo que é Israel aqui? Porque desde o capítulo 24, a partir do verso de número 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, todo o contexto porque aqui são 2 sermões escatológicos de Jesus. Capítulo 24, o mais famoso, que não é objeto do nosso debate, em que os grandes escatólogos, não é, pré-mides e pós-tribulacionistas usam para defender a sua tese, e no capítulo 25, onde há 3 parábolas, né, que um enfatiza aqui a prontidão, o capítulo 25 enfatiza a prontidão. Depois, a dos talentos enfatiza a fidelidade. E depois, ovelhas e cabritos, que será a separação final, o julgamento das nações. Mas note bem, pastor César, se de fato as virgens são a igreja, e a noiva quem é? Porque embora não é mencionado no texto a palavra noiva, grandes manuscritos antigos, deixa eu pegar aqui as minhas anotações aqui, por exemplo, o manuscrito árabe do 10º século e outros que eu poderia citar. Aliás, vou citar um erudito aqui, o doutor Bruce Metzger. Olha o que disse Bruce Metzger na sua crítica do texto do Novo Testamento. Olha o que ele diz: textos gregos, querido pastor Carlos, sim, latinos e siríacos dessa parábola mencionavam especificamente o noivo e a noiva. Agora, olha que interessante, pastor César, nós estamos citando aqui uma autoridade. Os copistas tiraram a noiva influenciados pela ideia de que a igreja é a noiva. Então a pergunta que surge aqui, eu já vou voltar a palavra ao querido pastor Carlos: se as 10 virgens representam a igreja, quem é a noiva, pastor César? É Israel? Quem é a noiva, querido pastor Carlos? Vamos dizer que a sua tese está certa aqui. Se as 10 virgens representam a igreja, e aqui nós não vamos, né, ficar aqui brigando se são 5 será levada, 5 ficar. Nosso objeto não é isso. Não é tão relevante isso. Isso não é relevante. Quem é a noiva? Okay. Porque nós sabemos que Jesus é o noivo da igreja. E aqui eu estou de acordo. Se as virgens representam a igreja, quem é a noiva? Ok, pastor. Vamos lá? Carlos. Primeiro, realmente essa informação confere os textos originais, principalmente o latino, né, a partir de Jerônimo. Destaca no versículo 1 que seria noiva, realmente, essa palavra, né? E é interessante observar que dentro dessa parábola há elementos que levam, sim, a acreditar que lá está inserido esse contexto do encontro de Cristo com a noiva. Primeiro, por quê? Porque em algumas versões, eu tomei o cuidado de pesquisar algumas versões paralelas. A NVI, por exemplo, a versão a versão atualizada, né, a ARA, e outras versões tratam desse contexto realmente como noiva. Tá? A noiva está inserida dentro desse contexto da parábola das 10 virgens. É interessante observar, primeiro, que o texto trata de uma parábola. Existem regras para a interpretação de uma parábola. E a parábola em si, ela é um recurso, né, utilizado por Jesus para desenvolver uma narrativa onde traz a gente uma lição moral, onde traz a gente uma lição com fatos reais e não ilusório. Podemos encontrar dentro do contexto histórico o argumento de que são as 10 ajudadoras, auxiliares que estariam acompanhando a noiva. Mas a noiva está dentro desse contexto. Se nós lermos o Novo Testamento,
todas as vezes nós encontramos Jesus, né, em figuras como noivo da igreja. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Cristo é, sim, o noivo da igreja. E quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, pastor César e pastor reverendo Marcelo, sim, lá o texto deixa claro que a noiva de Cristo estava ataviada para se encontrar com Cristo no casamento. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, um dos últimos versículos de toda a Bíblia, o texto diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Então, há todo um contexto bíblico no Novo Testamento para indicar que Cristo tem uma noiva. E esta noiva é a igreja, né? Nós encontramos respaldos bíblicos para entender isso. Então, é interessante observar que a parábola possui elementos que devem ser considerados. Como falei, nós já sabemos que o personagem noivo na parábola é Jesus. Perfeito. Tá? Nós entendemos, então, que essas virgens representam a igreja, tá? Elas têm uma representatividade da igreja. E isso nós encontramos em outros contextos das Escrituras. Quando Jesus trata dessa parábola, a intenção dele é deixar claro que há a igreja como um todo. Por isso que ele usa a expressão as 10 virgens, tá? Representando nesse contexto a pureza, todas as figuras utilizadas por Cristo no contexto, não só remete à cultura, mas também remete a elementos figurados, a elementos simbólicos, que nos leva ao objetivo principal da parábola, que é a vigilância, o cuidado, a espera do noivo. Por que a noiva não aparece no contexto como você colocou bem? Porque ela está inserida dentro desse contexto. Entendi. Ela está inserida dentro da interpretação da parábola. Então, em minha opinião, encontramos elementos cabais para provar, lucidar que a parábola das 10 virgens fazem referências à Igreja de Cristo. Pastor Marcelo. Então, eu fiquei agora, com muito respeito, professor Carlos, porque ele concordou comigo, a noiva é a igreja. E as 10 virgens é a igreja também, então nós temos 2 igrejas aqui em Mateus capítulo 25, porque isso é consenso comum. A noiva é a igreja. Agora, essas moças aqui, pastor César e pastor Carlos, elas são damas de honra. Porque pastor Carlos, note, olha a observação que faço agora. Se a parábola retratasse a igreja, pastor César, essas 10 virgens teriam que ser descritas como noivas à espera do noivo. E elas não são. Então, a minha grande preocupação aqui é entender que se essas 10 virgens representam a igreja e a noiva é a igreja, então nós temos duas igrejas aqui. Nós temos 2 noivas, pastor César. Então eu acho difícil essa interpretação, que comumente é a mais usada, mas os grandes estudiosos da Bíblia, poderia citar vários aqui, entendem que isso aqui é uma figura da nação de Israel. Por quê? Porque o casamento é judaico, né? O casamento judaico é composto de 3 fases. O erusim, que é o noivado, em que o noivo está legalmente casado com a noiva e não fisicamente. Ao intervalo, em que a noiva vai para casa se preparar, não é? Nós estamos vendo esse intervalo. Jesus veio para a noiva, veio na sua primeira vinda, ele fez uma aliança conosco, estamos vivendo, não é, o intervalo, e depois se dará aquilo que os judeus chamam de Nissuim, que é a confirmação desse contrato de casamento, em que o noivo vem buscar a noiva. Então, se eu entender aqui, é por isso que eu estou advogando aqui, essas 10 virgens não pode ser a igreja. Aí o senhor defende então porque assim, embora a palavra noivo não apareça no texto, ela está lá no versículo 10. Sim. Porque ele entrou para as bodas. Então, exatamente, obviamente, a noiva estava lá dentro. Isso. A discussão é se as 10 virgens, se elas não são noiva, então pode ser Israel. Não, 2 pontos. A minha pergunta é, então o senhor defende 2 tipos de salvos? Não. Porque a noiva no primeiro século era formada só praticamente de judeus. Veja, mesmo. pastor César, eu acho muito interessante essa pergunta, e o senhor tem feito reiteradas vezes aqui essa pergunta. Isso é não vou dizer uma pecha que os pós-tribulacionistas, e aqui o debate não é pós-tribulacionismo, colocaram em nós. Só existe um tipo de salvo. Só existe. Exatamente. Agora, houve salvos no período antediluviano? Não, pastor, tudo bem, vamos lá. Então essas
virgens, elas são Eu acho que judeus, mas que não fazem parte da noiva, mas que são salvos. Não, veja só. Em Cristo, pastor César, nós somos um povo só. Agora, que Deus tem um tratamento diferenciado com Israel, isso é óbvio. Okay. É só pegar Romanos. Deixa eu falar um pouquinho, não tá deixando falar? Claro. É que eu não tô no debate, eu só fiz uma pergunta. Não, eu tô devolvendo retoricamente a pergunta. Eu não entendo aqui que é a igreja, porque se as 10 virgens, pastor César, pastor Carlos, aqui que é o meu oponente, é a igreja, a noiva não é também a igreja? Então, quem é a noiva? A pergunta que surge é: quem é a noiva? Vamos lá. Pastor Carlos, querido, quem é a noiva?